Bom, o Grêmio tá na final, tá classificado, passou pelo Juventude nos pênaltis, mas chegou, conquistou essa vaga e teremos clássico Grenal. Eu penso que Gauchão tem que ser avaliado numa situação lógica até a final. Se tu se preparou bem, se tu armou um time, entrosou ele, colocou jogadores da base pra jogar e tudo mais. Depois, na final, o que importa é ganhar. Como? Principalmente se tem clássico Grenal, não importa. Se for com um gol de pênalti nos acréscimos e tudo mais, Grenal é um jogo à parte, e se joga, se ganha, não se joga, mais é competido do que atuado, enfim, o negócio era conseguir chegar nessa final. E o Grêmio tá na final, passou contra o Juventude. E eu sei que o torcedor vai dizer assim, JB, o negócio é comemorar agora, eu sou torcedor e tudo mais, e beleza. Mas eu preciso também tentar te propor aqui uma análise um pouco mais racional sobre como que o Grêmio chegou até aqui. Como que está o Grêmio do técnico Luiz Castro no dia 22 de fevereiro de 2026? Com pouco tempo de trabalho, é verdade, mas que tem alguns prós e contras que nós precisamos analisar. Sem pedir a demissão do treinador, sem achar que está tudo errado, sem achar que está tudo certo ou que a culpa é exclusivamente de um ou de outro. Mas eu acho que dá para fazer uma análise com base nos fatos que nós vimos até agora. E esta é a proposta deste canal a partir deste momento. Esse vídeo é para KTO. Se tu quiser, para brincar, para te divertir, a KTO tá aqui. No Clássico Grenal agora tu vai poder apostar e, aliás, no Grenal já tem promoção que a KTO tá colocando e tu pode ir lá e agora ativar a chance extra pro Clássico Grenal, que é simples, tu vai na descrição no primeiro comentário, vai clicar no link da KTO, vai fazer um cadastro simples por lá e tu faz uma aposta de até R$ 20 pelo teu celular numa odd simples de 1,80. É bem barbada, tá? Não parece, tem muita regra, mas não é. É bem barbada. Tu faz a aposta. Se tu ganhar, tu ganhou a tua aposta, a KTO te paga. Se tu perder, a KTO te devolve até R$ 20 e diz tenta de novo. Por isso se chama chance extra. Se tu quiser, na descrição no primeiro comentário é só ir por lá. Gente, eu preciso dizer que nos 90 minutos, na partida contra o Juventude, o Luiz Castro começa errando nos 45 iniciais. Isso não quer dizer que ele vá ser demitido, que ele é um péssimo treinador ou que nada do que ele faz está certo. Mas, mais uma vez, assim como já tínhamos visto em outras partidas, ele parece estar tentando descobrir um jeito de jogar para o Grêmio, mas que não está sendo eficiente. Veja lá, o técnico colocou 3 homens no meio-campo, sendo que o primeiro era o Noriega, o segundo era o Arthur e o terceiro era o Dodi. Abre 2 pontas, Pavon e Amuso, com o Carlos Vinícius mais na frente. E tá aqui o cara que apanha debate raiz dia sim, dia não, quando o Meneghetti está apresentando, porque me criticam por gostar do Dodi. E eu acho ele um jogador muito eficiente para ser primeiro volante, para ser aquele cara batalhador, para ser aquele cara que, olha, para mim foi o melhor jogador da temporada passada até certo momento, quando chegaram os superstars aí, o Carlos Vinícius e tudo mais. Mas enfim, não, foi um erro. Foi equivocada a decisão do técnico Luiz Castro. O Arthur claramente jogou sozinho no meio campo. Tinha que vir quase com os zagueiros para pegar uma bola. O Dodi não conseguiu dar dinâmica nesse meio e tampouco o Noriega foi o protetor de zaga que se imaginava, que se gostaria para o time do Grêmio. Deu errada a estratégia, não foi competente, não foi interessante. Tanto que o Carlos Vinícius saiu, foi o Carlos Vinícius saiu dizendo que todo mundo viu. Ele jogou completamente isolado. Ele disse, olha, a bola precisa chegar melhor no meio campo, para o meio campo conectar com o ataque e para o ataque fazer alguma coisa. O Grêmio tinha distância gigantesca do time do Luiz Castro. O Grêmio não conseguiu jogar, não foi interessante, não foi bom e tudo mais. E todo mundo viu, o Juventude faz 1-0, poderia ter feito mais ali no começo do primeiro tempo, durante o primeiro tempo, poderia facilmente ter feito mais, porque o Juventude é que tinha mais perigo do que um Grêmio que mal finalizava. Foi finalizar com o Pavon, acho que depois dos 30 já da primeira etapa, que o Pavon vai e finaliza, o Jandrei pega, ele tenta seguir finalizando e não se dá bem. O Grêmio ali, mal no primeiro tempo. Aí vem o dedo do treinador. Você pode olhar pelos 2 ângulos e, para mim, eu acho que é uma mistura dos 2 raciocínios que leva à situação mais equilibrada do fato que eu vou te contar. O técnico, Luiz Castro, modificou a equipe e melhorou ela para o segundo tempo. Aí você pode pensar, quem escala mal, mexe bem. E ele só mexeu bem porque escalou mal. Isso é verdade, um ditado antiguíssimo. Mas também, se tu tem um técnico que tem o poder de fazer uma leitura de jogo e ter boas trocas estratégicas para melhorar esse time na segunda etapa, isso precisa ser elogiado e vai ser elogiado aqui. Então, para mim,
as trocas no intervalo têm os dois lados e as duas situações pareciam ser colocadas na balança para entendermos. O fato é, ele tira o João Pedro, que até acho que não estava tão mal assim, o lance do Pavão é uma jogada criada por ele, mas também não faz nem perto da temporada que já fez, e tira o Dodi do meio campo, né? E aí automaticamente coloca Gabriel Mack centralizado, enamorado na ponta direita e recua o Pavão para zagueiro. Ali o time do Grêmio melhora, principalmente por um jogador. No começo, começa a se destacar o enamorado, que ele começa a fazer mais jogadas, tem algum tipo de protagonismo, tá mais com a bola, às vezes não tanto quanto atrapalhado, mas ele faz uma fumaça e isso se destaca. Mas o cara que muda o jeito de jogar do Grêmio se chama Gabriel Mack. Fez a melhor partida dele, sem sombra de dúvidas, desde que entrou no time principal gremista. Não sei se é só coincidência, acho até que não, mas ele melhora e joga bem estando centralizado, atuando na linha de 3 pelo centro, que é onde, historicamente, fala-se que ele rende mais. E o Mack, até agora, fez sua melhor exibição no profissional jogando ali. Ele muda o panorama. Claro que tem um componente de, apenas pelo fato de ter mais um jogador preenchendo aquele setor e não precisar lá atrás, o Arthur tá fazendo absolutamente tudo, indo buscar a bola, tentando armar, e o Grêmio a 1 quilômetro de distância entre os jogadores de defesa e ataque, isso faz toda a diferença. Mas o Mack, sim, foi o protagonista e, para mim, o jogador mais importante nessa vitória. Tá bom, você vai lembrar que o Vieri, que cometeu um pênalti que não deveria, deixou o braço aberto, é ele que faz numa jogada dele, de talento, finaliza de fora da área, mete a bola para a rede, faz 1-1, ele foi protagonista nos 2 gols, acabou se redimindo por isso, mas ele faz uma boa partida. Tem outro lance que o cara do Juventude, no começo do segundo tempo, ele estava quase marcando e o Vieri salva. Aliás, o Juventude, no começo da segunda etapa, tem 2 boas oportunidades, poderia ali ter feito um 3-0, o caixão do Grêmio estava fechado. É por isso que eu disse, mesmo com pontos positivos e mesmo com coisas interessantes, há muito que refletir sobre o time do técnico Luiz Castro. Mas enfim, intervalo melhora o time, enamorado entra bem, o Mack é o melhor. No finalzinho, o Riquelme entra bem na vaga do Amuzu e dá uma contribuição um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais de conduzindo uma bola e fazendo coisas boas. O Grêmio poderia, inclusive, ter feito um 2-1 e ter saído antes dos 90 minutos com a classificação. Mas enfim, tem alguns pontos a serem olhados. O Grêmio vai para os pênaltis, nos pênaltis é mais feliz, mais competente também. O goleiro do Grêmio pega uma, o cara toca no travessão, o Grêmio não erra as suas finalizações, marca os pênaltis, tá na final. Mas eu não posso, mesmo elogiando o Mack, o enamorado, o Carlos Vinícius em geral sempre tenta colaborar e tenta ajudar. Eu não posso negar aqui que, por exemplo, o Juventude reclama de um outro pênalti que aconteceu ainda no primeiro tempo, que é do Pavão, que ele estica o braço, o árbitro deu uma falta, mas tem esse lance, e não estou falando de ser pênalti ou não ser pênalti, eu estou dizendo o Grêmio correu um risco danado. Se o árbitro ali não vê a falta do Pavão e marca o pênalti, ferrou. Se um dos 2 lances no começo do segundo tempo, que são claras as chances, ou pelo menos perto de serem claras, são boas chances para o Juventude, se eles marcam, o caixão do Grêmio tá fechado. E é óbvio, gente, a gente precisa falar, o Luiz Castro viu, mudou no intervalo, ele viu que o Balbuena estava mal em campo, estava de novo lento, sem conseguir dar resposta, sem conseguir ajudar o time, tanto que ele coloca o Gustavo Martins, que é muito mais ágil, muito mais veloz, é melhor no jogo de cabeça ou está sendo melhor do que o Balbuena. O Everton saiu de campo admitindo, é óbvio que o Grêmio precisa melhorar, mas comemora que o Grêmio estava perdendo, virou, classificou, ele disse é melhor fazer isso com vitórias. Então há um ponto importante do próprio Grêmio, que comemorou, que teve alívio, que teve um monte de situação, que tem os pontos de alerta. Porque agora vem o Clássico Grenal. E, gente, Clássico Grenal, a gente sabe como é que é. O Grêmio pode ganhar, pode perder, pode ter qualquer resultado. Não é o Grenal que define tudo. Se tu vai bem no Grenal, o Grenal é um ponto à parte. Tem time que tá, vamos lá, mal. Vai lá, ganha o Grenal. No jogo seguinte, volta a ficar mal, porque o Grenal é um jogo completamente diferente. Tem premiação maior para os jogadores, tem a empolgação da torcida, tem os dirigentes colocando o ânimo, tem as circunstâncias do Clássico Grenal, até o próprio adversário pode entrar pilhado demais e se perder, tudo pode acontecer no Clássico Grenal. Não é isso que baliza a avaliação. Chegou na final do Gauchão, tem que vencer. Trabalha para vencer, faz isso e vence o Clássico Grenal. Mas o que eu quero mostrar é,
como que chegou nesta condição. O Grêmio está bem? O Grêmio revelou jogadores, o Grêmio tem um jeito de jogar, o Grêmio tem um trabalho consolidado, os jogadores entenderam tudo que o Luiz Castro quer? Não. E esses pontos de atenção precisam ser evoluídos. Não sou só eu que estou falando. As entrevistas do Carlos Vinícius e do Everton no intervalo, no final do jogo, mostram isso. Embora todos, reconheço, elogiam o Luiz Castro, que pode e vai ser elogiado porque mudou o panorama do jogo no intervalo. Mas o Luiz Castro, o Everton, o Carlos Vinícius, o Arthur, o William, o TT, quando voltarem, precisam melhorar seu nível de jogo. Isso é inegável. E é independente do Clássico Grenal. Porque Grenal, os caras fazem uma força hercúlea para ganhar e aí depois a gente se engana, como foi, por exemplo, o Inter, que no ano passado achou que ganhou o Grenal, resolveu seus problemas. Não, negativo. Então, algumas coisas importantes a gente precisa seguir atentos com o Grêmio. É a minha visão sobre tudo. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.